Que belíssimo papelão seu Massimiliano Allegri fez na quarta-feira, pós título da Copa Itália da Juventus, o que culminou na sua demissão nesta sexta-feira. O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre essa passagem do Allegri na Juventus, o porquê dele ter sido demitido. Vou explicar aqui o que aconteceu no jogo de quarta-feira para quem ainda não sabe e, claro, já para dar um pouquinho de spoiler aqui do que imagino, do que pode vir pela frente para essa Juventus. Vinheta, confere se você está inscrito no canal e não esquece de deixar o like. Muito bem, então. O Allegri foi demitido nesta sexta-feira pela Juventus, já tem comunicado oficial, e o comunicado oficial, num dos termos, num dos parágrafos, na verdade, diz assim: a demissão surge na sequência de determinados comportamentos durante e após a final da Copa Itália, que o clube considerou incompatíveis com os valores da Juventus e com o comportamento que aqueles que a representam devem adotar. Vamos lá, o Allegri, primeiro que ele foi expulso no fim da partida por reclamação, saiu tirando casaco, rasgando a gravata, enfim, mas essa parte aí, a gente já viu o Allegri fazer isso algumas vezes, ele é performático, digamos assim, na beira do gramado, então, beleza, foi expulso, não estaria disponível, né, por conta da suspensão nas últimas duas partidas que ainda restam do campeonato italiano, só que a sequência depois é que é realmente complicada. Quando a Juventus conquista o título, logo depois ali que tem as comemorações e tal, tem uma imagem, uma cena em que um dos diretores da Juventus, o Giuntoli, chega perto dos jogadores e de onde está o Allegri, e ele claramente, enfim, grita alguma coisa pro diretor e faz todo o sinal corporal de que não quer que o diretor se aproxime dele, dos jogadores, e faz assim, como se fizesse show para um diretor da Juventus. E depois disso, ele tem um embate com um jornalista do Tuttosport, que ele chama o jornalista de merda, diz que é para o jornalista parar de escrever mentiras no jornal, parar de escrever tudo que a sociedade, que o clube manda ele escrever. O clube, no caso, é o clube do qual ele fazia parte. E depois ainda diz que sabe onde encontrar o jornalista e de que vai arrancar as orelhas do jornalista. Depois até os dois deram um comunicado juntos, dizendo que tinham se resolvido dentro da mais completa paz e etc. Mas, obviamente, que o Allegri se descontrolou totalmente. O Allegri não é das pessoas mais agradáveis com a imprensa, é um técnico que tem um temperamento assim, não é a primeira vez que o Allegri, enfim, tem comportamentos assim. Comigo nunca teve, nos 6 anos em que eu cobri a Juventus, 4 foram com o Allegri, mas ele é um técnico complicado nesse sentido de ser agradável, muitas vezes eu achei que ele não respeitou, por exemplo, o meu trabalho como jornalista. Eu estava ali como jornalista fazendo perguntas e ele não respeitou o que era o meu trabalho. Eu muitas vezes senti isso. O Allegri ele não quer responder para você, então ele é grosso, ele é monossilábico e, enfim, muitas das entrevistas ele não era obrigado a dar aquelas entrevistas, então não custava ser agradável, sabe? Mesmo que você não responda, que você não revele uma super coisa para a pessoa, enfim, quem acompanha meu trabalho sabe que eu nunca tive nenhum problema sério com o Allegri. Ele sempre me atendeu, sempre, enfim, esteve lá, nunca fez nada muito grave, mas ele nunca foi agradável e em alguns momentos eu achei que ele não respeitou o trabalho de jornalistas e o meu incluído aí. E aí o que acontece? A Juventus demite ele
usando, claro, deixando bem claro que esse episódio da Copa Itália, ele foi importante, ele foi crucial, mas tudo já levava a crer que a Juventus iria demitir o Allegri no fim da temporada, o ciclo estava se encerrando e, por um lado, a Juventus até se deu bem, porque o Allegri ainda tinha mais um ano de contrato e existia aí uma complicação, porque ou a Juventus teria que pagar multa, ou tinha que chegar a um acordo, e o Allegri já tinha, aparentemente, segundo a imprensa italiana, deixado bem claro que não ia liberar um centavo do que deveriam pagar para ele, enfim. Então, a Juventus, com isso, pelo que a gente entende, pode demitir o Allegri por justa causa, e aí não precisa pagar uma multa que é de cerca de 7 milhões de euros para a demissão do Allegri. Então, assim, já era o fim, mas vamos deixar bem claro aqui, eu não sou fã desse trabalho recente do Allegri. Eu achei que foi um erro o Allegri retornar para a Juventus. É um técnico que não há dúvidas do tamanho dele na história da Juventus. Ele é um dos maiores técnicos em termos de títulos do clube. Nos 8 anos em que ele passou, né, com aquele intervalo de 2 anos em que tivemos o Pirlo e o Sarri, o Allegri conquistou 5 títulos italianos, 5 Copas Itália. Foi com ele que a Juventus foi 2 vezes em 3 anos para a final da Liga dos Campeões. Então, é um técnico que tem uma história absurda na Juventus, mas eu acho que nos últimos 2 anos dele, o retorno dele em 2021, foi um retorno, para mim, absolutamente equivocado. E o que ele fez, o trabalho que ele fez nesses 2 anos, foi um trabalho ruim. Eu acho que é um saldo negativo desse trabalho, dessa segunda parte do trabalho do Allegri, mas vamos lembrar que, no fim das contas, nessa Juventus, que nos últimos 4 anos, talvez, passou por muitos processos de mudança, muitos processos errados em diversos setores, o Allegri foi o para-raio, né? Ele era o cara que recebia todas as porradas, seja de, assim, muitas vezes de torcedor, de jornalista, de imprensa e muitas vezes da própria Juventus, do próprio clube. O clube, nessa reta final, principalmente, já não protegia o Allegri e a sensação é que queria realmente usar ele como bode expiatório para toda a temporada ruim da Juventus, para tudo que acontecia de errado na Juventus, e o Allegri acaba explodindo com toda essa situação. Estava correto o clube? Não estava correto o clube, porque o Allegri não é o único culpado pela temporada ruim da Juventus. E aí vamos falar, é uma temporada ruim da Juventus, claro, mas foi campeã da Copa Itália. Mas é um trabalho ruim, se você pegar o que a Juventus apresentou na temporada. Existem para mim, diversas lacunas de elenco, e em especial, acho que o que a gente salva, assim, da temporada, talvez seja o Danilo e o Bremer, porque estou citando aqui especificamente os 2 brasileiros, porque eu acho que realmente merecem o título em si. Assim, eu acho que são 2 caras que pegaram um momento complicado da Juventus. No caso do Danilo, virou o grande líder dessa equipe, e do Bremer, que segue sendo, para mim, um dos melhores zagueiros brasileiros em atividade, mesmo com esse time da Juventus. E são muitos erros em muitos setores. E, no fim das contas, o Allegri acaba sendo o holofote, o cara que recebeu os raios de todos esses erros. Então, deixo aqui isso observado, porque eu acho que é importante, mas para mim já estava errado ele ter voltado, e eu acho que é um acerto a saída dele. Para a gente falar um pouquinho do que pode vir por aí, parte da imprensa italiana diz que o grande desejo da diretoria da Juventus é o brasileiro Thiago Motta. Tem um trabalho incrível no Bolonha, tem vídeo no canal aqui vou tentar colocar aqui, sobre o porquê desse Bolonha ser o que ele é. O vídeo são 5 ingredientes que fazem o Bolonha sonhar com a Champions e está na Liga dos Campeões. E uma parte da imprensa diz que já está meio acertado com o Thiago Motta. Eu acho muito, muito bom para a Juventus. Eu não vou entrar aqui
nos detalhes do que eu imagino como time da Juventus com o Thiago Motta, porque se isso se confirmar, aí eu vou fazer esse vídeo. Mas falando um pouco da ideia, eu acho que o Thiago Motta está muito pronto para um desafio maior no campeonato italiano. Eu acho que fora do campeonato italiano ele ainda precisa de mais experiência. Acho, por um lado, também uma pena que o projeto do Bolonha, que seja tão bom, seja desmantelado. Então, vamos ver se isso vai realmente acontecer. Porque o Thiago Motta saindo e assim, 2, 3 dos principais jogadores saindo será uma pena pro clube, para essa evolução, para esse crescimento do Bolonha, que faz um grande trabalho, não só em campo, né, mas é um projeto interessante como clube de futebol. Então, é uma pena, mas pensando pelo lado da Juventus, seria um técnico, para mim, pronto para o desafio, e ideal para o que pode vir, mas vamos lembrar que também tem outras equipes italianas interessadas no Thiago Motta, e se ele vai sair realmente do Bolonha e se a Juventus será essa opção, como muitos jornalistas já dão. Então, galera, vamos ver como será essa dança das cadeiras do futebol europeu nessa janela de transferências. Vai ser grande, muitos clubes trocando de técnico e vai ser doideira, vai ser no mínimo doideira acompanhar esse troca-troca. É isso, galera, videozinho de sexta aqui, surpresa pra vocês, já que tivemos essa notícia. Não sai do vídeo sem deixar o like aqui, sem curtir o vídeo pra ajudar o canal. Conteúdo gratuito aqui pra vocês, então eu só peço o like e confere se você está inscrito no canal para não perder mais vídeos por aqui. Conta pra mim o que você achou da decisão da Juventus e se você quer ver mesmo o Thiago Motta na Juve ou em outra equipe. Até o próximo vídeo, gente. Bom fim de semana.